Graça e paz, irmãos, e a todos vocês que nos assistem. Que bom que você está aqui novamente conosco. Vamos ler aqui um versículo, depois nós vamos orar e louvar o nome do Senhor. Amém? O versículo está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 e parte A do 7, que diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7 continua dizendo assim: Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Amém. Que você possa dar glória nessa noite, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Na minha vida, na sua vida e sobre toda a terra. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar nesta noite. Te damos graças, Senhor Deus amado. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Nós invocamos o Teu nome nesta noite, ó Pai, pedindo que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, ó Pai. Dando saúde, ó Pai, àqueles que estão adoecidos, ó Pai. E trazendo esperança àqueles que esperam no Senhor, ó Pai. Porque Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que jamais nos desampara, ó Pai. Então nessa noite nós Te pedimos, Senhor, venha nos visitar, ó Pai. Venha falar aos nossos corações e venha nos transformar, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor agora? Aleluias. Vamos declarar: Senhor, venha reinar em mim com o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a escuridão, ó Pai, sobre o nosso pensar, sobre a nossa família. Amém? Glória a Deus. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Graça e paz, irmãos, e a todos que nos assistem, uma boa noite, que o Senhor Jesus possa assim falar aos corações de todas as pessoas que estão ouvindo este hino. Esse hino ele fala que Cristo me amou, e nós sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi pelo amor de Jesus que nós fomos resgatados um dia, que nós estamos aqui louvando e glorificando ao Senhor, porque Ele nos amou e Ele nos ama. Amém? Amém. Longe do meu Jesus,
Ti em oração. Sua vida viver, nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Amém, glória a Deus. Vamos lá, tá? Vamos juntos agora, nesse momento, orarmos pelas nossas famílias. Santo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia abençoado em nossas vidas. Queremos ser gratos a Ti, ó Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor estar nos mantendo com vida, porque a nossa vida está nas Suas mãos. Obrigado, nosso Deus, por mais uma oportunidade que temos de orar pelas famílias da nossa igreja, orar pelas famílias do Brasil, orar pelas famílias enlutadas do nosso país. E também, Senhor Deus, aproveitamos essa oportunidade para orar em favor da família do irmão Donizete, que partiu, Senhor Deus, para o encontro com o Senhor. E que, ó Deus, o Espírito Santo de Deus possa vir ao encontro da sua família, dos seus entes queridos, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo a providência daquilo que for necessário. Ó Deus, estenda a sua mão de graça e poder sobre essa família enlutada. Amém, Pai. E, ó Deus, que o Senhor nos dirija de acordo com a sua vontade, Senhor. Ó Deus, que o culto desta noite, que a mensagem proferida dessa noite, possa encontrar corações sedentos da sua palavra. Amém, Pai. Em nome Possa de encontrar um Jesus. terreno fértil para que a semente seja plantada e dê muitos frutos. Amém, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pela família Peniel. Sim, Nós agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que estão trabalhando, que estão ativos. Queremos ser gratos a Ti, Senhor Deus, por todo o pessoal que está cooperando para que os cultos estejam acontecendo via internet, Senhor. Amém. Todos eles, não gostaria de citar nomes, Senhor, mas o Senhor sabe de quem estou falando, porque são vários irmãos nossos, Senhor. Mais uma vez, oro para que o Senhor venha, ó Deus, levantar os nossos jovens, Sim, meu Deus. ungir os nossos jovens. Eles são bênção na igreja, Senhor. Os nossos adolescentes também. Amém. Senhor Deus, nós estendemos a nossa oração aos nossos familiares que estão em lugares distantes, Senhor. Alcança, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos, meus parentes, amigos no Rio de Janeiro. E, ó Deus, a minha irmã Corina lá em Alagoas. Abençoa os nossos entes queridos de uma forma geral, Senhor. Amém, Pai. Ó Deus, que a sua graça, o seu favor possa alcançar a todos nós nesse dia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e oramos também em favor das famílias, dos profissionais de saúde, Sim, meu Deus. as famílias daqueles que precisam e necessitam de trabalhar e não tem como evitar. Que o Senhor abençoe a todos, ó Deus. Também, ó Deus, nós queremos orar em favor do encontro dos casais. Amém, Pai. Ó Deus, que vai acontecer no dia 13, às 19 horas, Senhor. Desde já, Senhor,
coloca no coração do pastor Pedro uma mensagem que venha de encontro aos nossos corações. Amém, Que nós sejamos edificados, que nós venhamos aprender cada vez mais. sim, Pai. Unja o teu servo, Senhor. Ó Deus, e que ele esteja, Deus, se preparando cada dia mais para esse encontro maravilhoso. Amém, Pai. Abençoe irmão Zé Bastos, irmã Conceição e toda a sua equipe que está à frente desse trabalho, Senhor. Ó Deus, que todos os casais da sua igreja sejam abençoados, não só nesse dia, mas todo sempre, Senhor. Amém, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Olá, amados. Passando aqui para lembrá-los que no segundo domingo de junho nós teremos a ceia do Senhor. Vamos celebrar juntos o sacrifício de Jesus na cruz, a ressurreição do nosso Senhor, tomando juntos a ceia do Senhor, cada um na sua casa. Estaremos fazendo isso no domingo à noite, no segundo domingo de junho, no próximo, sem ser o próximo domingo, o outro. Cada um providencie um pedacinho de pão, um suco de uva. Caso você não tenha suco de uva, não tenha como comprar, não tem problema. Pegue um suco mesmo em pó, que é baratinho, né? Mas de uva. E faça. O importante, queridos, é a nossa fé, é a nossa alegria, a nossa contrição em estar diante do Senhor nesse momento, em memorial ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. É a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a cada um. Segundo domingo de junho, às 18h30. Amém? Graça e paz, igreja, boa noite. É uma honra, um privilégio muito grande estar aqui reunidos com os irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, a palavra de Deus que é a verdade, que nos restaura, que nos corrige, que fortalece a nossa fé. E hoje, à noite, agora, nós vamos meditar um pouco sobre uma passagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Abram comigo a palavra de Deus e vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás.
Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-se-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a esta tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e achegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Vamos ler até aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, dos versos 1 a 21. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, é ela que nos direciona nos caminhos da vida, Pai. Quando muitas vezes nós não sabemos mais o que fazer, quando muitas vezes, Senhor, a calamidade, a tristeza, a decepção, as perdas batem à nossa porta e nós não sabemos o que fazer, Senhor. Mas a tua palavra nos mostra, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como o Senhor agiu na vida de Davi, do seu povo, o Senhor age na nossa vida, o Senhor age na minha vida e na vida de cada um de nós que temos o temor do Senhor, que temos a nossa vida entregue nas suas mãos, Senhor. Muito obrigada, porque nós temos um Deus poderoso que cuida de nós, que nos acode, que nos socorre no tempo da angústia, da tribulação, das perdas. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, que nos fortalece e que nos direciona, Pai, o caminho que devemos seguir. Senhor, fala comigo essa noite, fala com cada um de nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tu sabes, Senhor, que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Mas, ó Deus, que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, possa me usar essa noite como um canal, Senhor, para falar a muitos corações essa noite, que não percam a fé, que não percam a esperança. E principalmente, Senhor, fortalece a vida de cada um daqueles que estão agora, Senhor, ouvindo essa palavra. Vivifica, renova, Senhor, a fé, a disposição de cada um. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te clamo, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Meditando nessa palavra, eu queria compartilhar com vocês algo que eu gostaria até de, se tivesse que dar um título, daria: O que fazer diante das dificuldades?
Nós gostamos muito quando recebemos as bênçãos, quando as portas se abrem, quando estamos com saúde, quando a nossa despensa está cheia, quando não nos falta nada. Todos da família estão bem. São tempos de refrigério, são tempos de alegria, e muitas vezes nós nem estamos preparados, muitas vezes, para algo que possa acontecer, que venha desestabilizar esses momentos que nós vivemos de tranquilidade. Assim aconteceu com Davi e com todo o seu povo, né? Davi ainda não era rei de Israel, embora já tivesse sido ungido por Samuel desde garoto, mas ele ainda não tinha tomado posse, porque Saul ainda estava vivo. Saul era o rei de Israel. Mas Davi era um homem de batalha, ele era um homem de guerra, ele era um homem temente ao Senhor, que confiava no seu Deus. E Davi, quando chega a Ziclag, ele tem uma infeliz surpresa, né? O que ele vê? Ele vê destruição, ele vê fogo na cidade. E o pior de tudo, vê que a sua família foi levada cativa, a família de todos que estavam ali, todas as mulheres e crianças foram levadas pelos inimigos, pelos amalequitas, que saquearam a cidade, tomaram tudo que era deles, o rebanho, tudo que tinham, e além das coisas materiais, levaram o que há de mais precioso, que eram os seus queridos. Primeira coisa que esse texto nos leva a como fazer diante das situações assim. A primeira delas é reconhecer a nossa fragilidade. Versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você já passou por situação assim? Que você olha de um lado, olha do outro e não vê nenhuma perspectiva boa, pelo contrário, só destruição. Muitas vezes faltando mantimento dentro de casa, faltando um emprego, às vezes faltando a saúde, às vezes um luto, a perda de alguém tão amado, e nós choramos, nós nos abatemos. Assim como aconteceu com Davi naquele momento, ele chorou a ponto de realmente não ter mais nem forças para chorar. Nem ele e aqueles que com ele estavam. E isso acontece conosco também. Nós devemos reconhecer que nós somos frágeis. Nós não podemos confiar naquilo que aparentemente é o nosso porto seguro. Muitas vezes um bom emprego, um bom salário, nada nos falta, a nossa família está tudo ok, todos com saúde, graças a Deus, mas a nossa confiança tem que estar sempre no Deus Todo-Poderoso. É Ele que cuida de nós, é Ele que está ao nosso lado, tudo é dele, tudo é para Ele. Nada é nosso, queridos, nada. Se Deus hoje permite que você tenha bens, que você tenha um bom emprego, que você tenha um bom salário, segurança financeira, tenha uma saúde de ferro, uma saúde inabalável, seus filhos são bênçãos, sua esposa, seu esposo, enfim, tudo aquilo que te cerca, está tudo andando às mil maravilhas, saiba que tudo é do Senhor, nada é nosso. E quando nós estamos repletos dessas coisas que nos trazem uma certa segurança, muitas vezes nós nem lembramos de agradecer a Deus, nem lembramos de buscá-lo, nem lembramos de reconhecer que tudo é dele, tudo é para ele. Nesse momento, Davi viu que ele havia perdido aquilo que era de mais precioso, não somente as coisas materiais da cidade, mas como as vidas que foram levadas pelos inimigos. E ele se angustiou muito, muito, a ponto de chorar, até que não tivesse mais forças. Sim, nós podemos passar por situações em que nós choramos. Às vezes choramos até não ter mais forças para chorar, até não ter mais lágrimas. Já aconteceu isso com você?
Já aconteceu isso comigo, em determinadas situações da minha vida, que eu chorava dia e noite. Muitas vezes as lágrimas secavam, mas eu ainda estava chorando. Ou pelo contrário, eu não queria chorar. Não queria chorar diante das pessoas, mas as lágrimas caíam sozinhas. Tal era a angústia pela qual eu estava passando. São momentos assim que nos mostram o quanto nós somos pequenos diante da grandeza do nosso Deus. A crise, a dificuldade, queridos, chegam para todos. Nós vivemos numa época da teologia da prosperidade, em que só é próspero, só é crente aquele que está bem financeiramente, que tem sucesso na sua vida profissional, que está, vamos dizer assim, como se diz aí o povo, por cima da carne seca, né? E às vezes, quando o crente passa por tribulação, pelo deserto financeiro, pelo deserto na saúde, muitas vezes, passa às vezes anos orando para uma cura e parece que ela nunca chega. Muitas vezes essas pessoas são julgadas achando que não tem fé. Ah, não tem fé, você tem que determinar, e tal. Queridos, há momentos na nossa vida que o Senhor permite que tudo seja tirado e que nós nos voltemos para Ele. Mateus, capítulo 5:45. Mateus 5:45 diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, se Deus desse o sol só para aqueles que servem a Ele, aqueles que andam nos seus caminhos, já pensou? E a chuva também? Não. Mas a chuva, o sol chegam para todos. Assim são as tribulações da vida também. Muitas vezes as tribulações chegam, as dificuldades chegam e nós não estamos preparados para ela. Por isso que esse texto de 1 Samuel 30 é uma história, algo que aconteceu na vida de Davi, que nos serve como exemplo de atitudes que nós devemos ter quando chegam esses tempos difíceis. E nós vemos aqui, qual é a atitude que Davi teve? Reconheceu a sua fragilidade, mas ele se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos aqui no versículo 6 do capítulo 30, que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha só, além de estar passando por toda aquela dor da perda, além de estar passando por toda aquela situação tão difícil, o próprio povo se voltou contra Davi e queriam apedrejá-lo. Eles queriam apedrejá-lo. Davi não tinha culpa do que aconteceu. Porém, o povo estava tão angustiado porque tinha perdido seus filhos, suas filhas, seus bens mais preciosos. Eles tinham que culpar alguém. Eles tinham que pegar alguém como bode expiatório. E no caso, foi o líder, foi Davi. E o povo se revoltou com a situação e quis apedrejar Davi. Imagina, Davi também estava sofrendo, Davi também estava amargurado, angustiado, e ainda enfrentando a revolta do seu próprio povo, que nem o seu povo estava do seu lado. Ele se viu sozinho, ele se viu abandonado, e o pior, ele se viu ameaçado de morte pelo seu próprio povo. Mas Davi nos dá uma preciosa lição. O que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Queridos, diante de situações que nos chegam, nós não podemos ficar parados, lamentando, com dó de nós mesmos. Ah, tadinho de mim, nada dá certo para mim, né? E nós vemos que o povo ali quis pegar e
achar um culpado. Muitas vezes nós queremos achar um culpado pela nossa situação. Às vezes a gente acha que a culpa é do nosso chefe que nos mandou embora e a gente passa a odiar aquela pessoa. Ou então a culpa é daquela pessoa que me feriu, daquela pessoa que me traiu. Por isso que eu tô assim hoje, eu tô com o coração rasgado, despedaçado, angustiado. E a culpa é dele. Não, queridos, nós não devemos culpar ninguém. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer a sua soberania e se fortalecer no Senhor. Davi poderia se encher de autocomiseração. Ai, levar a minha família, acabaram com a cidade. Olha, o povo agora querendo me apedrejar. Ai, ó, coitado de mim. Não, Davi não fez isso. Ele foi e foi diante do Senhor se fortalecer. Sabe por quê? Embora Davi ainda não tivesse conhecimento dessa palavra, mas o Espírito Santo já tinha colocado essa certeza no coração de Davi. E nós temos essa palavra de vitória na nossa vida. Isaías 40, 29. Sabe o que nos diz a palavra de Deus? Diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Quando a gente se ajoelha diante dele, quando a gente se reconhece a nossa fragilidade, quando nós buscamos força no Senhor, ele age em nosso favor, ele nos fortalece no meio de toda angústia, porque é promessa dele, é ele que dá força ao cansado e ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Se você está passando por uma situação assim agora, busque ao Senhor, se fortaleça no Senhor, busque na palavra. Olha uma atitude, outra atitude que ele teve, né? A terceira atitude. Devemos buscar a direção de Deus em tudo que fizermos e não agir precipitadamente. Às vezes você está passando por uma situação, eu vou fazer, eu vou resolver do meu jeito, eu vou com o meu braço, eu vou com a minha inteligência, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, quem é você? Você tem que buscar no Senhor a direção. Davi fez isso, ele não agiu precipitadamente, ele não agiu de acordo com a sua cabeça, ele foi até o Senhor buscar forças, mas ele foi também buscar qual era a direção de Deus na sua vida. Ele não agiu precipitadamente. A Bíblia fala assim: não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Está em Provérbios 19, 2. Quantas vezes nós perdemos mais ainda a batalha porque agimos precipitadamente? Quantas vezes deixamos de ser abençoados pelo Senhor porque agimos conforme a nossa cabeça, agimos conforme a nossa força, aquilo que a gente acha que a gente sabe que é dono da verdade. Não, nós não somos. Nós temos que reconhecer que é o nosso Deus que nos dirige, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a direção naqueles momentos que a gente não sabe o que fazer. Em todas as nossas decisões, em tudo, seja nos momentos mais difíceis, nós devemos buscar a direção de Deus. Mas como que eu vou buscar essa direção de Deus? Eu vou pedir para as pessoas orarem por mim. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E você mesmo não ora? E você mesmo não busca o Senhor? Devemos sim pedir orações para os nossos irmãos diante das lutas, porque nós devemos orar uns pelos outros. Isso é bíblico. Porém, em questões pessoais, muitas vezes, nós queremos nos apoiarmos na fé das outras pessoas. Não. O Senhor quer que você exercite a sua fé. O Senhor quer que você busque a Ele. O Senhor quer que você creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Isso é maravilhoso, queridos. Isso é poderoso. Olha só, muitas vezes as pessoas vão atrás de profetas. Creem mais em profecias, pessoas. Eu reconheço, tem pessoas que realmente são usadas pelo poder de Deus. Eu reconheço isso.
Mas você não pode fazer disso o principal na sua vida. A maior profecia, sabe onde está? Aqui, ó, na palavra de Deus. Busque ao Senhor, busque na sua palavra. Hoje nós temos essa bênção na nossa vida. A palavra de Deus fechada, ela é um livro como outro qualquer. Está lá na estante, né? Mas quando ela é aberta, quando você começa a meditar na palavra de Deus e permite que ela fale ao seu coração, oh, queridos, glória a Deus, não é um livro qualquer. É a própria boca de Deus falando conosco, amém? E nos dando a direção, o caminho que nós devemos a seguir. E foi isso que Davi fez. Ele se humilhou diante do Senhor e perguntou para o Senhor, Senhor, eu vou atrás? Eu vou vencer? E ele só tomou uma atitude quando o Senhor falou, vai. Vai. E está aqui. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu e a tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Palavra do Senhor, que fortaleceu Davi, que renovou sua esperança, que o fez levantar daquele momento de angústia e de tomar uma posição de guerreiro. O que ele fez? Ele reuniu 600 homens e foi atrás. Gente, mas para onde? Para onde será que tinham levado aquelas pessoas? Ai, mas quando Deus promete que está conosco, querido, Ele prepara todas as coisas diante de nós. Aleluia! Glória a Deus! O homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Você procura saber do Senhor no momento que seus sonhos parecem que se desfizeram. Você procura conhecer o Senhor? Você procura conhecer qual é a vontade do Senhor? Eu lembro quando a gente estava precisando mudar, né, da casa que nós estávamos de aluguel. Na minha cabeça eu achava que eu nunca ia conseguir comprar uma casa, porque a gente já tinha pesquisado tanto e toda vez que a gente ia ver, a gente saía chorando, a gente saía assim triste, porque o que eu e meu marido ganhávamos não dava para fazer um financiamento. Então, aquele sonho de ter casa própria, ficou para trás. E quando eu me vi assim numa situação que eu precisava ir para uma casa maior, as meninas já estavam crescendo e havia necessidade de mudarmos para uma casa maior, porque até então eu morava numa casa de 3 cômodos, nos fundos da casa do meu pai. Nós fomos procurar uma casa para alugar, em vez de comprar. E nós vimos tal e achamos uma maravilhosa, uma casa que na época eu trabalhava no banco ainda, ficava perto da Fundação Bradesco, ficava bem rente com o muro da fundação. Para as minhas filhas eu não ia precisar mais pagar perua para levá-las para a escola, aquela coisa toda. E puxa vida, era uma esperança tão boa. E nós vimos aquela casa à noite e a dona era uma portuguesa e nós falamos, não, a gente vai ficar com essa casa. Ela falou, olha, só que não está comigo, está na imobiliária. Então amanhã o senhor vai na imobiliária e conversa lá. Nós sabíamos que a gente ia precisar de um fiador. Nós fomos até a casa de um irmão nosso na fé, que na época tinha casa própria, né? Precisava de um fiador com casa própria. Ele prontamente, falou, não, pode levar minha documentação, eu vou ser fiador de vocês, pode usar. E no outro dia cedinho eu estava tão feliz, fui trabalhar, eu falei, glória a Deus, nós vamos mudar. E aí, quando o telefone tocou lá no serviço, no meu trabalho, eu atendi. Aí uma pessoa que trabalhava na minha casa, que me ajudou muito no momento quando eu trabalhava fora com as minhas filhas, a Anitta, ela estava no telefone, ela falou, olha, Vânia, eu estou te ligando porque o seu Cortez, que é o meu marido, ele falou assim, ele está muito triste, ele não quer falar. Ele pediu para que eu ligasse para você e falasse que não deu certo a casa. Quando ele chegou lá para fazer o contrato de aluguel, a casa tinha sido alugada no dia anterior. Ou seja, havia uma pessoa que chegou na nossa frente e alugou a casa em questão de horas. E nem a dona da casa sabia à noite que já estava alugada a casa. Queridos, aquilo para mim foi uma decepção muito grande.
Eu peguei e eu falei, meu Deus, eu esperava por isso, como assim? E aí eu lembro que eu peguei a minha biblinha, aquela pequenininha Novo Testamento que os gideões entregam nas escolas, nos hospitais, em vários lugares. Peguei aquela biblinha que só tem o Novo Testamento e os Salmos e Provérbios e fui pro banheiro da empresa lá, do banco, e fechei a porta e comecei a chorar. Chorei, decepção, porque aparentemente meu sonho tinha sido frustrado. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Falei assim com Deus. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, tu sabes que eu preciso sair de onde eu estou. Tu sabes da minha necessidade. Pai, estava tudo certo. O que aconteceu, Senhor? O Senhor fala comigo. Eu falei assim com Deus, fala comigo. E abri a palavra. E quando eu abri a palavra, justamente saiu no provérbio que fala, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E quando eu li aquela palavra, o Espírito Santo falou aqui, queridos, falou comigo, falou, filha, você não vai sair para uma casa alugada. Não. Eu pensei, ué, como não? Você vai sair para a sua casa. Você vai comprar a sua casa. Falei, pronto, agora fiquei louca, né? Fiquei louca, como assim? Mas eu sabia que aquela voz veio junto com a palavra que eu tinha lido. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E eu confiei naquela palavra que Deus me deu ao meu coração. Você não vai sair para uma casa de aluguel, você vai sair para a sua casa. Foi só isso. E eu saí dali, saí do meu trabalho à noite e eu falei pro meu marido, falei, querido, nós não vamos mais procurar casa para alugar. Ele olhou para mim assim, como assim? A gente precisa de alugar uma casa? Eu falei, não, nós vamos comprar uma casa. Aí meu marido falou, minha mulher ficou louca. Mas, graças a Deus que eu casei com um homem temente ao Senhor e nós fomos atrás daquilo que Deus tinha falado comigo. E olha, queridos, para nossa surpresa, o Senhor foi à nossa frente e realmente nós compramos uma casa que a gente nem imaginava. O Senhor nos direcionou. Então busque a direção de Deus, não haja precipitadamente. Vai na força do Senhor, seu Deus. Vá na força do Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, quarta, confiar na promessa e seguir em frente. Aleluia! E uma das promessas de Deus que nós temos na palavra do Senhor, eu tomo posse para a minha vida, você deve tomar posse para a sua vida também, está em Deuteronômio 28:13. Diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Mas há uma condição, olha a condição. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Querido, se você tem uma aliança com o Senhor, se você obedece aos mandamentos do Senhor, se você está realmente na presença do Senhor, saiba que Ele tem o melhor para você, coisas que você nem imagina. Diante de situações difíceis, o Senhor está sempre te dando uma direção. Confie, busque ao Senhor. E como que Ele age? Ele age de maneiras que nós não entendemos. Não. Davi saiu ali para ir atrás do povo, mas aonde? Em que lugar? Para onde que levaram essas pessoas? Davi não sabia nem que rumo tomar, né? Hoje nós temos tantas facilidades de nos locomovermos, né? É só colocar no Google Maps a direção onde eu vou e ele me leva, eu vou, né? Mas naquela época Davi não tinha isso. Para onde eles foram? E nós devemos, uma outra dica, a quinta, aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa frente. Às vezes, alguma coisa que a gente não dá muito valor, mas é justamente a que Deus usa para nos dar
para usar como um meio para alcançarmos a nossa vitória. E o que apareceu ali diante de Davi? Um egípcio, uma pessoa praticamente caída ali no chão. Ele podia passar, deixar aquela pessoa morrer lá sozinho, né? Sem socorro. Não, mas ele parou, deu pão, deu água, deu pasta de figo, né? Deu uvas para aquele homem, alimentou aquele homem. E a Bíblia fala que o espírito dele renovou com a força daquela comida que fazia 3 dias e 3 noites que ele não comia. E Davi perguntou quem era ele. Ele falou que ele era egípcio e ele que era servo de um dos amalequitas, que eles tinham feito várias investidas e dentre elas contra Ziclague. Pronto. Davi poderia falar: que rapaz, você ajudou a levar minhas mulheres, minha família, a família do meu povo. Davi estava angustiado, Davi podia descontar naquele homem toda a sua ira, podia matar aquele homem, mas não. Davi reconheceu que não foi em vão que ele achou aquele homem no caminho. Ele aproveitou a oportunidade e ele falou: escuta, você sabe para onde eles foram? Você me leva até lá? Lógico, quando ele percebeu que Davi era de Ziclague, ele falou: estou morto. Mas ele fez Davi prometer que ele não iria morrer, né? E nem que ele iria ser entregue novamente àqueles amalequitas. Davi deve ter prometido. E aquele rapaz foi usado como um instrumento do Senhor para direcionar Davi para onde estava aquelas pessoas, tudo aquilo que havia sido roubado dele. Queridos, tem momentos na nossa vida que a gente não sabe como agir, mas o Senhor, se você está confiando no Senhor, o Senhor vai dar meios. Às vezes pode ser uma coisa bem insignificante, mas é a direção do Senhor que Ele está te dando. Por isso que é importante você estar em comunhão com o Senhor, estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, tirando realmente algo de bom em cada coisa que você está ali vendo. Davi usou o que havia de melhor naquele homem, que era a informação de onde eles estariam. Ele precisava chegar até os amalequitas. E olha só o que acontece. Ele falou, levou. E quando Davi chegou lá, o que estava acontecendo com o inimigo? O inimigo estava feliz, estavam dançando, estavam em festa, comemorando tudo aquilo que eles haviam roubado, né, daquelas cidades. Não foi só de Ziclague, né? Nós vemos que ele passou em vários lugares e aparentemente eles estavam assim vitoriosos. Já pensou? Quantas vezes a gente vê, né, que parece que o inimigo está triunfando sobre nós? Às vezes as pessoas levantam um falso testemunho contra nós. Às vezes as pessoas puxam o nosso tapete. Às vezes as pessoas agem de uma certa forma contra nós e aparentemente parece que nós estamos no fim, parece que estamos embaixo, parece que o inimigo está triunfando. Queridos, mas se você é do Senhor, não, o inimigo pode aparentemente triunfar, mas a vitória final é do Senhor na nossa vida, amém? Creia que esse momento que você está passando, e ainda que nós vamos passar, porque nós estamos para viver dias muito difíceis aí pela nossa frente, diante de tudo que tem acontecido. Mas saiba que o Senhor está com você. Saiba que a vitória vem do Senhor na tua vida. Não desanime, não se desespere, não murmure, não se ponha como coitadinho, mas busque ao Senhor, amém? Olha só, quando Jesus morreu na cruz, aqueles dias foram dias de trevas, foi um dia terrível, foi um dia assim que parece que tudo tinha acabado. Imagina Satanás vendo Jesus morto na cruz. Satanás pode ter rido. Eu acho que tem algumas pessoas que falam que havia festa no inferno, né? Começa a falar, vencemos, matamos o Filho de Deus. Mas eles estavam aparentemente vitoriosos. Aparentemente a morte tinha tido vitória sobre a vida de Jesus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
ressuscitou. Glória a Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Aleluia. Ele venceu a morte e ele está vivo. Jesus está vivo. Tanto eu como você, ele está vivo. A morte não teve poder sobre ele. Ele ressuscitou num corpo glorificado, um corpo que comia peixe junto com os discípulos ali, um corpo que falava, olha Tomé, aqui a marca, toca aqui, você não está crendo que sou eu? Ele estava com a marca ainda naquele corpo glorificado, a marca da cruz. Queridos, a marca do cravo, né, que foi pendurado na cruz. Queridos, mas Jesus ressuscitou, venceu a morte. O inimigo aparentemente estava vencendo, mas ele foi derrotado. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele chegou ali, o povo não estava preparado para ser surpreendido com aqueles homens que vinham contra eles. E olha, diz que houve uma matança que durou várias horas. E somente 400 homens que conseguiram fugir. Mas todos foram mortos. E Davi pôde trazer de volta as suas esposas, as suas famílias, seus filhos. Pôde trazer tudo que havia sido roubado deles. E mais ainda, trouxe ainda o que era dos inimigos, o despojo, o que estava além do que era deles. Olha, que maravilha. E por último, sabe uma coisa? A gente tem que comemorar muito a nossa vitória e nunca nos esquecermos daqueles que estiveram conosco, porque Deus usa a vida para nos abençoar, Deus usa vidas para orar por nós, Deus usa vidas para nos estenderem as mãos nos momentos de crise, nos momentos de luta. Nós não estamos sozinhos, Deus age usando vidas. Davi saiu com 600 homens, mas 200 estavam muito cansados para prosseguir. Eles não estavam aguentando mais e eles ficaram para trás, aguardando o retorno deles. Aparentemente, aqueles homens parece que, não sei, estavam mais fracos, não sei. Mas eles ajudaram a levar as bagagens, ajudaram na caminhada, ficaram ali porque não aguentavam mais ir, mas Davi não os recriminou, Davi não os julgou. E quando Davi estava voltando com aqueles despojos, com tudo de volta, Davi achou por bem dividir com eles. Os 400 homens que foram acharam que era injusto. Imagina, a gente só deve dar para eles de volta, se você continuar a ler o texto, você vai ver isso. A gente só deve dar para eles os filhos, as filhas, as esposas, mas eles não têm direito nos despojos, porque nós chegamos lá, nós vencemos, foi pela nossa força. Não, Davi falou, não, tal é a parte dos que ficam, tal é a parte dos que vão para a batalha, amém? E às vezes nós somos aqueles que muitas vezes cansamos, mas nem por isso Deus deixa de nos abençoar, se nós confiamos e esperamos no Senhor. Porque Ele chega na hora exata, queridos. Fortaleça a tua fé no Senhor. Busque ao Senhor. Dobre o seu joelho ao Senhor. Fala, Senhor, eu não sei de onde vai vir a provisão para minha família. Eu não sei de onde vai vir uma porta de emprego. Eu não sei, Pai, como é que o Senhor vai dar a vitória para aquele que está agora nesse momento, o meu querido que está no leito do hospital. Mas o Senhor cuida de cada um. Ele cuida de cada coisa, querido. Nós temos que orar, confiar e não desanimar. Saber que o Senhor cuida de nós. Amém? Se fortaleça no Senhor. Se apegue à palavra de Deus. Antes de você ler a Bíblia, dobre o seu joelho, ore e fala, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo através da tua palavra. E você vai ver como o Espírito Santo vai falar com você. E ainda vai te direcionar para coisas que você deve fazer. Lembra da direção que o Senhor me deu? Você não vai sair para uma casa de aluguel, você vai sair para a sua casa. Queridos, não foi pensamento meu. Isso não podia sair de mim, sabe por quê? Porque eu já tinha entregue os pontos. Eu nunca vou ter uma casa, eu não consigo, eu não posso.
Mas quando eu ouvi essa voz do Senhor tão forte, através da palavra dele, dizendo que a gente pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca dele. O Senhor quis falar assim: Vânia, o teu plano é para uma casa de aluguel. Não, mas o meu plano para você é você ter a sua casa. Queridos, eu nunca imaginava. E o Senhor é fiel. Quando nós realmente temos essa palavra poderosa do Senhor no nosso coração, nós devemos apenas confiar e seguir. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fica com essa promessa na tua vida essa noite. Amém? Vou orar. Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo melhor para nós do que nós mesmos podemos esperar, Senhor. Ah, Senhor, muitas vezes nós nos entristecemos, nós ficamos amargurados, choramos, porque realmente as lutas são muito grandes e tu sabes disso, Senhor. Mas, Senhor, neste dia, Senhor, o Senhor nos dá essa certeza que devemos confiar no Senhor, seguir as suas direções, porque o Senhor está conosco e a vitória é certa em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Abençoa cada um que ouviu, que meditou nessa palavra nessa noite junto comigo, que cada um possa estar com a sua fé fortalecida e renovada, e, ó Deus, tomando uma atitude mesmo, posicionamento, de estar na tua presença, buscando ao Senhor a tua direção. E, Senhor, que o Senhor se revele a cada um dos teus filhos, aqueles que te buscarem, que o Senhor se revele, Senhor, de uma maneira peculiar na vida de cada um, Senhor, dando a direção, dando as estratégias, ó Pai, consolando os corações, fortalecendo, Pai, renovando a esperança, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.